João Kepler é investidor de startups há mais de uma década. Ele é CEO da Bossa Nova Investimentos, fundo que já fez mais de 1.000 investimentos em empresas pelo Brasil afora. Kepler também é escritor, com vários livros publicados, entre eles o Smart Money, Os Segredos da Gestão Ágil e O Poder do Equity. A Bossa Nova Investimentos vai realizar nos dias 23 e 24 de março um evento seminal para quem atua no mercado de investimentos e quer ampliar o seu networking. E agora eu vou receber aqui o João Kepler. Cara, que honra te receber mais uma vez no Café com a DM. Seja muito bem-vindo. Maravilha, prazer é meu. Aliás, faz muito tempo que eu não venho aqui, né, cara? Faz sei lá, tempo. quanto tempo faz que fez aqui? Olha, Café foi presencial. Fizemos um presencial, mas teve outro que você fez no aeroporto. A gente fez, né, remotamente. E então esse aqui deve ser o terceiro Café com a DM, então já dá para pedir música, viu? Pedir música aqui e mais, 331 é um número grande aí, hein, cara? Você tá de parabéns, levando valeu, conhecimento com toda essa turma, essa galera aí do administradores.com, que eu sou fã há muitos anos, né? O trabalho que vocês fazem é incrível. Não, e a gente já tem uma parceria e uma amizade que, pô, sei lá, mais de 10 anos aí na brincadeira. E eu sempre faço questão de... Quando eu falo de você, Kepler, eu sempre faço questão de ressaltar uma característica, que você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E eu sempre conto, lá atrás, sei lá, cara, estou falando aí de 2012, 2013, por aí... quando a gente ia participar de algum evento e tal, eu só te falava assim, Kepler, a gente vai participar de um evento em Recife, tal, vamos fazer uma batalha de startups por lá. Você não pensava nem duas vezes, Leandro, estou chegando, já estou tirando a passagem. E sempre participava dessas iniciativas nossas por aqui. Então, assim, tem que começar esse Café com a DM, né, demonstrando aqui essa gratidão e te agradecendo também por essa parceria de anos e anos aí, Kepler. Maravilha. Eu na verdade, assim, cara, foi por isso que a gente conseguiu crescer. Foi estando presente, participando, honrando as pessoas, né, fornecendo, servindo. E acho que essa é a estrada que todo mundo tem que entender que deve ser pavimentada. Não é só ter conhecimento, não é só ter informação, mas servir, colocar em prática aquilo que você lê, que você estuda, e nos seus negócios e na sua vida como um todo. E nada melhor, né, Leandro, com a longevidade. Eu continuo fazendo o que você está falando de 2012, 2011, continuo fazendo hoje. A mesma coisa com as pessoas que estão mais próximas aqui no ambiente de São Paulo, que é onde eu trabalho e onde eu toco aqui a Bossa Nova. Então, fico muito feliz com essa introdução, porque tenho a sensação de que foi missão cumprida, né? Mesmo sem saber que isso era uma técnica, eu fiz de forma genuína, né? E tem o teu reconhecimento. Então, muito bacana estar aqui e tenho certeza que a gente vai trazer informações muito úteis para aplicação na carreira das pessoas que estão ouvindo, nos negócios principalmente, né? Para os investidores, para quem quer investimento. Enfim, acho que a gente pode contribuir muito por conta das minhas experiências práticas. Que legal. Então, assim, para começar aqui o nosso Café com a DM de hoje, eu acho interessante a gente primeiro apresentar a Bossa Nova para a turma entender realmente o que você faz. Você é o CEO dessa companhia que se tornou uma gigante, né, no mercado de startups. Então, assim, primeiro vamos apresentar a Bossa Nova para a galera entender. Bom, estou falando com o João Kepler faz isso, e a Bossa Nova, né, o que ela representa hoje no mercado brasileiro. A Bossa Nova Investimentos é uma casa de investimentos. A gente chama de Venture Capital. Venture Capital é uma classe de ativos de risco, capital de risco, Venture Capital. E o que a Bossa Nova faz é arriscar investindo em projetos de terceiros, projetos inovadores de empreendedores brasileiros e também americanos e globais, né? Nós investimos fora também, muito fora, né? E o que a gente faz é arriscar o nosso próprio recurso da próprios sócios da Bossa Nova, né? E também recursos de terceiros que a gente co-investe nesses projetos. Então, desde 2015, quando nós começamos a Bossa Nova, ela foi crescendo organicamente e foi fazendo os investimentos aí de forma orgânica, sempre escolhendo, Leandro, o estágio inicial dessas companhias. Não são empresas já maduras como Instagram, WhatsApp, né, já maduras depois de 8, 10 anos. A gente investe ali no primeiro, segundo, terceiro ano da companhia, da empresa, daquela pequena empresa chamada startup, que nada mais é do que uma empresa como qualquer outra, só que tem base tecnológica escalável.
ou seja, são empresas que escalam os seus serviços usando plataformas digitais. Então, desde 2015, a gente veio desenvolvendo, inicialmente eu e o Pierre Schurman, da família Schurman, que roda no barco, no veleiro, né? E depois, em 2016, aí em 2017 entrou o grupo BMG de Minas, Mineiro, Banco, depois foram entrando outros sócios e hoje nós somos cinco, 6 acionistas, incluindo o grupo Primo, o Thiago Nigro, nosso sócio também, através do grupo Primo XP, e também Janguier Diniz, que do grupo Ser Educacional, e outros são, na verdade, acionistas da companhia. E hoje, só corrigindo um pouco o teu número da apresentação do início, nós temos 1.700 startups investidas, cara, hoje. 1.700 startups. É muita coisa. São startups que estão faturando no seu começo. Agora, não é ideia na cabeça não, tá, Leandro? São projetos já validados, operando com alguns clientes. Poucos, mas clientes. Então, nosso dinheiro é um dinheiro ali para ajudar essa empresa a terminar o desenvolvimento, a estruturar o seu negócio, a profissionalizar, a implantar cultura, e aí, daí para frente, começa a crescer, né? E aí vem as próximas rodadas de investimento, que a gente, lá na frente, a gente sai desse investimento. Então, para você ter uma ideia, de 2015 para cá, nós saímos 85 vezes de startups que nós investimos. 85 vezes. Olha só, então, e é um número muito grande, né? Para esse número de startups e para esse tempo, né, Kepler? É um número recorde na América Latina em número de saídas, né? Uma parte aqui, a Bossa Nova hoje, ela é a maior mais ativa VC da América Latina, a 8ª do mundo fora dos Estados Unidos, em número de investimentos. Cara. Então a gente se posicionou está muito bem posicionado. Mas, por outro lado, a gente tem apenas 84 write-offs, que são prejuízos. Então a gente tem mais exits do que prejuízos. E se você fizer a conta das 1.700 por 84, é muito pouco. E se você olhar as estatísticas do Sebrae, IBGE e tal, falam que 50% das empresas morrem nos seus primeiros 2 anos de vida. Então, a gente está morrendo muito menos empresas. Isso significa que a gente cuida das empresas, não só investe, né? Então, essa é uma estratégia que mata a cobra e mostra o pau, né? Nosso track record, né? Fazendo o background check aí, esses são nossos números da Bossa Nova hoje, que virou, Leandro, um ecossistema. Não é só investir, a gente tem uma academia, uma empresa de educação chamada Academy, Bossa Academy, nós temos uma empresa de eventos, tem inclusive um evento que você citou, o Bossa Summit, nós temos uma empresa de crowdfunding chamada Plata, nós temos um portal de notícias chamado Startup, nós temos, enfim, várias empresas que orbitam nesse nosso ecossistema, que prestam serviços para os empreendedores e os investidores que co-investem com a gente. Eu não sei se falei tudo, mas eu tentei dar uma resumida do que é a Bossa Nova. Não, mas vamos falar mais. Assim, primeiro eu só queria aqui chamar a atenção para o número, né, que você falou que tem 85 saídas e que teve 84 prejuízos. Então, assim, o ouvinte que ainda é neófito, está aprendendo aqui sobre esse mundo, pode achar que existe um empate, assim, ganhou 85 vezes e perdeu 84. Só que esse ganho, né, eu queria que você comentasse sobre isso, ele supera muitas vezes, né, qualquer tipo de prejuízo que vocês tenham tido aí nesse período, né? Exatamente, muito bem colocado. Quando a gente perde o valor investido, né? Esse é um tipo de investimento convexo, ganhos ilimitados e prejuízos controlados, porque a gente não participa dos prejuízos da companhia, porque a gente não entra de sócio no contrato social, a gente faz um contrato de investimento, né? Então a gente perde apenas o que colocou. Por outro lado, quando a gente vende, eu posso dar um exemplo aqui de uma startup nossa, por exemplo, que dessa 85, de roupa usada, né, para ser bem popular. Ao invés de você comprar roupa nova, você pode comprar uma roupa semi-nova. Se você não quiser mais essa camiseta, você bota ela para vender, chama repassa.com.br. Nós investimos na Repassa lá atrás, lá atrás, 5 anos, 6 anos atrás, com valuation de 1,5 milhão, valor dela de mercado, 1,5 milhão, chama de valuation. E saímos, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, por mais de 100 milhões de reais. Nossa, cara. Vendemos para lojas Renner. Tá? Então, isso é um caso.
Nós temos um caso, estou te falando de um caso, são 85 vezes, tem 85 casos. Vendemos a Melhor Envio para a Local Web, vendemos a aplicativo Kinvo para o BTG, vendemos a Smart Hint para a Magazine Luiza. Enfim, cara, acho que esse podcast é só de contar casos que me emocionam, né? Porque a gente está falando de vida, de pessoas que foram transformadas através desse empreendedorismo digital, são as startups, e que hoje estão num outro patamar de vida porque construíram algo que resolve um problema específico. Nós fomos lá, ajudamos no começo e hoje eles são pessoas de sucesso que conseguiram fazer muito dinheiro vendendo os seus negócios com mentalidade de equity, né, que é uma coisa que poucos empresários pensam sobre isso. Muito bem, eu vou aproveitar aqui também para fazer um aconselhamento pessoal, né? Você, inclusive, Kepler, foi a pessoa que me levou para esse mundo, né, das startups. Lá atrás, antes até mesmo de existir a Bossa Nova, você já era reconhecido como o maior investidor anjo do Brasil em vários anos, né? Você sempre... Pessoa física, né, Leandro? Pessoa física, né? Então, estou falando antes da Bossa Nova. E aí você sempre falava para mim que eu tinha que, né, me tornar um investidor anjo, ajudar essas startups também a crescerem e tal, e tinha muito propósito, né? Quando você, assim, eu identificava um propósito muito grande quando você me falava, né, sobre esse assunto. E aí você, me soltou ali aquela... o vírus, né, do empreendedorismo em startups, de investimento em startups, e eu fiquei verdadeiramente apaixonado. Só que eu, como empreendedor, eu tenho uma característica que eu realmente me apaixono pelos negócios e eu crio um certo apego, Kepler. Né? E aí, por exemplo, nesse momento de saída me dá uma certa tristeza, né? Por exemplo, vocês ajudaram aquela startup a crescer, como criar um filho, acredito, né? E aí chega o momento chegou o momento da saída. Não te dá uma certa tristeza no coração nesse momento, Kepler, apesar do ganho também? Olha, as empresas que eu fiz investimento como anjo, né? Claro que como anjo você se apega um pouco mais, né? Claro que como anjo você tem um relacionamento mais próximo. Como venture capital, como empresa, não, né? Você se relaciona, nós temos o clube, o grupo de relacionamento, chama de Rede Bossa com os empreendedores, então a gente se encontra em eventos, está todo tempo junto, mas não é a mesma forma que você está citando aí dessa questão. Porém, você tem uma característica, Leandro, de builder, né? Eu não tenho característica de builder, eu não sou um cara que construo coisas, eu sou um cara que invisto em coisas. Então, desde a época que eu era anjo, eu tinha essa mentalidade de não mais ser sócio, de não mais pegar e fazer e executar. Eu sempre estava com a mentalidade de apoiar, de dar mentoria, de estar à parte, e o cara toca a vida dele, né? Sendo assim, ele toca a vida dele e eu estou aqui para o que der e vier para apoiar, dar aval e etc. Eu procurava já fazer um exercício de não me apaixonar, porque é o maior erro, um dos grandes erros dos investidores é esse, ficar muito colado, porque quando perde, sofre, né? Porque você sofre muito, porque você sente a dor do próprio empreendedor que é seu sócio, a sua dor, o dinheiro que perdeu, a carteira dói, a família sente, enfim, eu procurei criar uma lógica de não me envolver, digamos assim, diretamente com esses empreendedores nos negócios deles. Então, a diferença básica hoje é que a mentalidade de investidor, né, com visão de equity, ela é muito diferente da mentalidade de builder e de fazedor. Né? Então, o cara que é builder, fazedor, dificilmente ele vai ser um venture capitalist. Ele pode ser um venture builder, né, que é uma categoria um pouco, vamos dizer, no meio das duas coisas, tá? Então, é o cara que investe um pouco de dinheiro, mas ele constrói junto com o empreendedor na sociedade. Tá? Então, você é muito mais uma característica de venture builder do que um venture capital. Pô, eu gostei dessa diferenciação que você fez aí e realmente eu me encaixo nessa categoria, né, do builder. E a minha tese de investimento, né, parte dela, eu sempre procuro identificar a empresa que eu gostaria de ter criado na hora de investir. Eu olho assim, tipo, porra, que negócio fantástico, eu queria ter criado esse negócio. Então, assim, eu tenho quando me dá esse sentimento de que, pô, é uma boa empresa para se investir, lógico, né, levando em consideração outros pontos. E aí eu queria saber qual que é a tese, a sua pessoal e a da Bossa Nova como um todo, na hora de escolher um bom negócio para investir.
Bom, hoje eu estou fazendo alguns investimentos ainda na física, mas poucos, né? Então, quando eu faço na física ou com a minha family office, eu olho o empreendedor primeiro, obviamente, se esse empreendedor vai conseguir fazer aquilo que ele está querendo fazer. Eu olho se esse negócio é viável no ponto de vista de mercado, olho concorrentes, olho os números que ele atingiu e os números que ele pretende atingir, se são números factíveis, né? E aí estruturo e vejo muito a questão da escala, porque geralmente muitos negócios tradicionais estão buscando a escala através de plataforma de negócios e serviços, né? Então, digitais. Então, eu estou gostando muito de investir nesse tipo de coisa. Essa é a minha tese. Como pessoa física, eu olho, então, resumindo, é o empreendedor. Se o cara for arrogante, o cara é aquele que sabe tudo, é o cara, assim, dificilmente vai ter porque eu vou conviver com ele, então eu não quero um cara tóxico perto de mim. Né? Na Bossa Nova, que é uma esteira de produção, né? Imagina, entra num funil, aí separa pela tese, e aí vai várias análises depois disso, que são análises muito mais técnicas, menos do empreendedor, mais do negócio. Do empreendedor, vai ter um momento, obviamente, que a gente vai ter um contato com ele. Mas na Bossa Nova a gente olha receita recorrente, a gente olha cancelamentos, que chama de churn, que são KPIs, né? A gente olha o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, a gente olha CAC sobre LTV, que é o tempo que o cliente fica baseado versus o custo que custou para trazer esse cliente para dentro da base. Então são métricas, são negócios que a gente olha. A tese da Bossa Nova, por outro lado, ela prioritariamente investe em negócios B2B, que são negócios que resolvem o problema de outras empresas, e não B2C, que vende produto e serviço ao público normal. Ela vende, são negócios, são serviços, plataformas, sistemas que vendem para empresas, e as empresas usam aquilo para vender para os seus clientes, né? Então, prioritariamente, a tese da Bossa Nova é essa, né? E negócios que tenham pelo menos 30, 40 mil de receita recorrente mês. Então, são basicamente essa a ideia da Bossa Nova. No meu caso, na física, o cara pode estar com 5 mil de receita por mês, está tudo certo, e vamos nessa, e vamos trabalhar, e vamos crescer juntos. Agora, o meu caso é muito empreendedor, é muito o meu relacionamento com ele, não para me apaixonar, como você faz, mas para saber se eu vou ter condições de conviver com essa pessoa, se o cara tem simancol, né? Enfim, essas coisas todas aí, gratidão, humildade, se é genuíno, se ele tem essência, essas coisas que são inegociáveis, né, dentro de um relacionamento, porque você não aguenta nem desaforo de mulher, filho, marido, quanto mais de sócio. Isso, e eu tenho uma questão assim, muito particular, que é um pouco diferente de muita gente. Eu tenho uma tese também que eu digo assim: amigos, negócios fazem parte, e não negócios à parte. Tá? Então eu gosto de fazer negócios com amigos, porque a chance de traição, de qualquer coisa, de bola nas costas, é menor. Apesar de existir a decepção, mas ela é menor. Então eu gosto muito de fazer negócios com amigos. Então o que eu digo para todo mundo é: vamos se relacionar primeiro, vamos conhecer, vamos tomar vinho, vamos viajar junto, aí depois a gente faz negócio. E tem acontecido assim, tá? Eu só tenho um treinamento que eu tenho, eu não tenho nada online e tal, mas eu tenho um treinamento presencial que durante 2 dias, em São Paulo, eu fico com 50 empresários, treinando esses empresários a mentalidade do equity, mentalidade investidora, mentalidade da nova economia, e subir o nível de consciência. Então, durante 2 dias eu faço isso. Então, o cara que passa por esse treinamento, fica 2 dias comigo, eu passo a conhecer o cara também. Então, tem muitos negócios que eu estou fazendo com pessoas que passaram por esse treinamento, sabe, Léo? Não sei se também te possibilita já possibilita você já ter uma impressão essa mais pessoal, se tem esse alinhamento, né? A primeira impressão, né? A primeira impressão já dá para ter, já dá para você continuar uma conversa ou não com o cara e tal. Legal. Eu lembro do nosso café que a gente tomou aqui presencial, que você citou uma frase que você diz assim: você não investe no cavalo, você investe no jockey, né? Então, e isso foi uma coisa assim que me marcou bastante, né? Porque muitas vezes até um bom empreendedor, ele não está inserido em um bom negócio, né? Mas o cara é um bom empreendedor.
E dali para ele virar a chave, né, talvez desse mesmo negócio ou outro negócio, é muito mais fácil do que o mau empreendedor que às vezes está num bom negócio, mas é um mau empreendedor, né? Além do conceito do cavalo e do jockey, porque num jockey você aposta no cavalo, né? Eu aposto no jockey, não no cavalo, que como você bem colocou, tem o conceito do carro de Fórmula 1. O que é mais importante? É o carro bom ou o piloto bom? Né? É o conjunto? É o conjunto, obviamente que é o conjunto, mas, cara, imagina dar um carro bom para um piloto ruim. Não vai acontecer Funciona. nada, vai terminar batendo. Agora, um piloto bom com um carro ruim, como aconteceu com a Ayrton Senna e com tantos outros, o cara faz do limão uma limonada e consegue chegar no final e ainda disputar as posições. Então, é isso, é assim que eu penso. O empreendedor faz toda a diferença, porque se ele tem um projeto ruim, ele faz aquele projeto ficar bom ou ele abandona mais rápido o projeto. Ou ele desiste mais rápido e faz outra coisa, entendeu? Então, mas ele não vai ficar ali patinando, insistindo e não persistindo, que o certo é persistir, né? Num negócio que não vai dar em lugar nenhum, vai dar com a cara na parede, e aí perde todos nós tempo, né? Principalmente a atenção, que a atenção, para mim, é a moeda mais valiosa que existe, não é tempo, não é dinheiro, não é nada, é a atenção. Então, a atenção sua para estar aqui com você, ela envolve tempo, obviamente, mas a minha atenção é a minha entrega. Eu estou aqui, eu não estou aqui com a cabeça ali, sabe? Então, o empreendedor ele tem que estar muito focado nisso. Por isso que a gente só investe, também baseado na tese, em empreendedores que são full time naquela operação. E não estão ali por bico. E não estão aqui, mas estão ali fazendo bico. Então, trabalha num canto de manhã e de outro de tarde. Então, a gente não investe nesse tipo de empreendedores que não estão de corpo e alma, dando total atenção àquele projeto. Cara, isso que você falou agora também, né, apesar de ser, né, um dos critérios seus assim para avaliar um possível investimento, isso aqui é uma aula de empreendedorismo, de performance, né? Então as pessoas que estão nos escutando agora devem aqui rebobinar um pouco a fita, botar aqui no Spotify para voltar um pouquinho e ouvir de novo o que você acabou de falar, porque isso é extremamente importante, né? Se o cara quer ter sucesso na atividade que for, ele tem que se entregar a essa atividade de corpo e alma e tem que dedicar tempo àquilo ali, né? Ele não pode ficar pensando, bom, eu vou testar isso aqui para ver se isso aqui vai dar certo, né? Mas essa coisa de não colocar energia total para que aquele negócio dê certo. Se bota pouca energia, vai dar pouco resultado. Pô. Não tem mágica, né, João? É claro, não tem mágica. É óbvio que quando o cara ele tem um emprego fixo, por exemplo, ele tem uma ideia e começa a desenvolver essa ideia, é óbvio que é diferente do que a gente está falando. Esse cara ele precisa o que eu chamo de teoria das duas canoas, né? Você está com o pé em cada canoa e está aqui, né? E está aqui. O que vai fazer você largar uma ou outra? A correnteza, né? Então, enquanto a correnteza está tranquila, você está com as duas ali validando, porque é validando que se aprende. Então, validar é testar. Vai testando, até que a correnteza afasta e você tem que escolher um lado ou outro. Ou você fica empregado ou você vai empreender naquele negócio que você desenvolveu. Só que tem um detalhe aí. A canoa que você escolheu, você tem que afundar a outra. Porque senão você dá vontade de voltar. Você não pode mais voltar. Então, escolheu, É verdade, cara. Não dá para escolher, não dá para... Ninguém melhor do que você para explicar para a gente o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem visto assim várias manchetes de empresas, empresas gigantes, de empreendedores que a gente admira, assim, enfim, demitindo ali boa parte do seu quadro, né, de funcionários. O que está acontecendo, João? Assim, o que a gente pode esperar? Semana passada, 2 semanas atrás, eu entrevistei o nosso querido aqui, o Caio Camargo. Né? E o Caio deu uma aula aqui sobre varejo, estamos passando por um inverno do varejo. Mas, no geral, assim, o que você enxerga, né, com relação a esse momento, né, e o que muda com relação à gestão desses negócios? O que a gente precisa estar atento nos nossos negócios agora com relação, né, ao momento atual e as perspectivas para o futuro? Bom, de trás para frente, todo evento que acontece, né, e evento seja ruim ou bom, ele traz uma lição embarcada, e a lição embarcada deste último acontecimento que você está narrando e perguntando é controle, organização, compliance e governança. Coisas que a grande maioria dessas techs, elas não estavam nem aí para isso. Elas se preocupavam só em vender e marketing, vendas, e entregar um bom produto. Mas elas não estavam ali muito trabalhando a governança, o compliance, o controle, os processos, a gestão. Bem, por outro lado,
a gente viveu um grande tempo de abundância, que foi muito dinheiro disponível para capital de risco. Ou seja, como a taxa de juros era muito baixa, ou quase zero em muitos países, ou perto de, aqui chegamos a 2% no Brasil, não era vantagem, Leandro, investir em renda fixa, por exemplo, porque remunerava quase nada. Quanto que você investisse no venture capital, o retorno sobre o investimento podia ser muito, 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 muito maior. Então, por conta disso, tivemos aí de 2010 até 2020, antes da pandemia, uma abundância de recursos, e isso se estendeu até 21, até final de 21, uma abundância de recursos e muito dinheiro para empresas, tecnologia, porque a tecnologia efetivamente resolve o problema. Então, isso foi uma situação seguinte: como tem muito dinheiro, vamos botar em tudo. Vamos botar muito dinheiro, vamos fazer essa empresa crescer cada vez mais em marketing e vendas. Então, muitas dessas empresas que hoje estão fazendo o chamado layoff, que são as demissões, são os cortes de custo, são olhar mais para processo, controle, fazer mais com menos, porque elas estavam fazendo mais com mais. Ou seja, crescia absurdamente o número de usuários, vendas, marketing, aparecia, comprava empresa e muito dinheiro de venture capital para isso, nessas chamadas grandes empresas de tecnologia, né? E aí o que aconteceu? Quando a torneira fechou, inverteu, a inflação começou, o valor market cap na Bolsa de Nova York, na Bolsa Nasdaq de tecnologia, começaram a cair, ou seja, elas bateram um pico alto, máximo de valuation, de market cap, em final de 21, e a partir de 22, elas tem empresa que perdeu 70% do seu valor de mercado. Empresas de tecnologia, grandes empresas. Estou falando aqui de Microsoft, Apple, todas, né? E aí o que aconteceu? Freio de arrumação. Os VCs passaram a ter preocupação com o dinheiro do cliente, o OPM, Others People Money, né? Então, cara, peraí, eu tenho que entregar retorno, mas peraí, o cliente começou a ligar para o fundo e dizer: ô fundo, eu prefiro me dar meu dinheiro aqui, que eu prefiro botar no renda fixa, que está pagando 15% ao ano. Entendeu? Quando que você está me dando aí 10%, 12% ao ano. Eu quero mais, tal. Eu quero os ganhos de antigamente. Como não se teve mais rodada de investimento de grandes aportes, como o Vision Fund da SoftBank, por exemplo, é um exemplo claro disso, o Tiger Global, que é um fundo de hedge fund, virou fundo de venture capital, acabou esse dinheiro fácil, acabaram as rodadas, e essa rodada de investimento era para esse tipo de crescimento. Então, assim, olha, agora você vai ter que andar com as próprias pernas, você vai ter que viver do teu caixa, vai ter que estar break-evado, ou seja, ponto de equilíbrio, receita e despesa 0 a 0. E eles não conseguiam fazer, não sabiam fazer isso. O que aconteceu? Reduz custo, demite gente, entrega prédio. Tudo que eles fizeram absurdamente errado, por conta do dinheiro fácil, eles tiveram que reaprender a fazer o que nós, no early stage, nas startups pequenas, já fazíamos desde sempre. Viver, fazer mais com menos, viver com assar e comer, fazer pouco, crescer organicamente, não tinha dinheiro para marketing, não tem dinheiro para marketing, para vendas, tudo ali, melhor dinheiro, o dinheiro do cliente, sabe? Então eles tiveram que reaprender a tocar o processo deles de startup. Então isso é uma baita lição para quem está nos ouvindo, da seguinte forma, cara. Cara, melhor dinheiro, o dinheiro do cliente, cresça organicamente, não queira botar o carro na frente dos bois, não queira sair... quem vence não é o que chega mais rápido. Quem vence é o que chega constante. O cara constante, é o cara disciplinado, é o cara que vai organicamente crescendo. Então, isso nós já fazíamos nas nossas startups. Então, o que aconteceu é que nós não sentimos isso. A nossa startup não tiveram que demitir, a nossa startup não tiveram que fazer nada disso. Tivemos sim que ajudar, controlar, melhorar a governança delas, né? Melhorar reporte, melhorar controle. Claro, ajudamos as startups nossas, mas demissão em massa, fechar as portas, isso não teve. Né? Não teve nada no nosso mercado de pequenos investimentos. Estou falando de investimento de 500 mil, 400 mil, até R$1 milhão, nesses cheques pequenos que a gente faz para essas empresas. Então, é isso, cara. Existe um freio de arrumação que foi muito importante. Aí agora é o seguinte, com os juros altos, a renda fixa pagando bem, taxa de juro fixa pré-fixada pagando bem,
É claro que o investidor ele fica muito mais pensativo, comedido, analista, né? Ele analisa muito mais antes de investir, porque, cara, ele não vai colocar em qualquer coisa, ele vai ser muito mais seletivo na hora da decisão do investimento. Isso não quer dizer que acabou o dinheiro para a startup. Não, muito pelo contrário. Não acabou, não. Tem muito que a gente chama de dry powder, que é dinheiro parado, já captado, que não dá para devolver, que precisa ser alocado. Então, só que os fundos estão muito mais precavidos, entendeu, Leandro? Então, nós já fazíamos esse trabalho antes. E agora a gente está aí fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Então, não teve mudança no nosso modelo de trabalho e modelo de negócio. Eu não sei se expliquei, tentei ir de A a Z. Mas aí fica uma lição para os empreendedores que estão criando as suas startups agora, que aquele sonho de virar unicórnio, porque muita gente colocava um negócio com essa visão. Pô, a minha empresa vai valer 1 bilhão daqui a tanto tempo, né, em curto prazo, e isso aí parece que não é algo que o empreendedor ele não deve perseguir, né? Qual que deve ser a visão, então, do empreendedor para que o negócio dele realmente prospere? Você foi perfeito na sua colocação. A visão é de longo prazo, é de 10 anos, e crescer organicamente fazendo rodada de investimento técnicas a cada um ano e meio, e até chegar no IPO, até chegar de se tornar um unicórnio, porque não é possível. Só que antes de ser unicórnio, os empreendedores precisam ser cabra da montanha. Aquela montanha de 90 graus que tem na Itália, que tem cabras que sobem essa montanha. Como é que uma cabra sobe uma montanha de 90 graus, né? Adaptando o casco, né? Treinando e lá e tal, fazendo, caindo, lá indo. Então, assim, nós temos mais para cabra da montanha do que para unicórnio, mais para camelos. O camelo eu não gosto muito, porque camelo é lento, né? Camelo vive em qualquer deserto, mas é lento. Então, esse deserto que nós estamos passando, que não é nem um inverno, né? Esse deserto que não tem água, para muitas dessas empresas que não tem água, né? Ele é matador, ele é prazo para acabar aquilo ali. Ou você reduz custo, ou você vive com o faturamento que você tem, ou você fecha. Não tem outro caminho. E aí, com isso, gera demissão. Mas tem um detalhe aí, Leandro, essas demissões gerou muita oportunidade no mercado. Sabe para quê? Esses caras que estavam nessas empresas foram empreender, foram trabalhar em outras startups. E existia muita falta de talento. E existia muita overprice de talentos no Brasil. Os caras estavam trabalhando no mundo todo, localmente, remotamente na pandemia, por exemplo, ganhando em dólar o valor em real. Ou seja, 5 mil reais virou 5 mil dólares. E aí, meu amigo, as startups pequenas não tinham dinheiro para pagar. Hoje tem, tem mais talentos disponíveis por conta desses layoffs, por conta dessas demissões que aconteceram. E muitos desses caras viraram empreendedores. Então, fazendo do limão uma limonada, o mercado agradece, porque, primeiro, eles estão se organizando, parar de fazer porra louquice, desculpa a expressão, né? Os fundos estão mais seletivos, isso é muito bom, né? O dinheiro do investidor está sendo respeitado, isso é maravilhoso, né? Enfim, tudo é bom. Eu não vejo nada ruim no que aconteceu, só vejo coisa boa. Eu só vejo o lado positivo. Não é que eu sou um cara otimista demais, eu sou realista, né? E não é o copo meio cheio, meio vazio, eu olho meio cheio, pô. Porque realmente está muito bom, né? Porque agora, o cara que vai montar uma startup que está nos ouvindo, ou a empresa que quer montar algo digital, ele vai dizer, cara, eu tenho que viver com o meu próprio recurso. Melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. É assim que a lógica é break-even. Então, resumindo, valide seu projeto bem, teste, conserte, R mais rápido e conserte mais rápido ainda, R rápido e conserte rápido. Trabalhe com o dinheiro do cliente e break-even. Ponto de equilíbrio 0 a 0. Se você sair do break-even, não tem problema. Eu vou investir numa campanha aqui, beleza. Mas se acabar a campanha e não tiver mais dinheiro, volta para o break-even, não morre. Então, acho que é isso. Esse é o resumo da situação hoje do mercado. Agora eu queria saber o que vocês estão de olho, né? Tem até o memezinho, sabe aquele meme que tem umas crianças, né? A professora, usa esse meme também com o professor. Mas tem assim, a mãe, né, segurando uma criança, aí tem outra que está meio que se afogando e tem outra que já está lá embaixo d'água. Já viu esse meme? E aí agora eu vi recentemente, né, a mãe está segurando o ChatGPT, que é a criança, né, que ela está no colo, aí se afogando ali do lado está o metaverso e lá no fundo do oceano, já afogado há muito tempo, estão as NFTs. O que vocês estão olhando agora aí, João, assim, em termos dessas tecnologias novas,
O que chama a atenção de vocês quando aparece um Olha, projeto? nós não somos disruptores. Isso significa dizer que nós não gostamos de apostar em muitas novidades que chegam imediatamente, né? Então, a gente não investiu em metaverso, não investimos em NFT, não estamos investindo no boom do blockchain, né? Da tecnologia, cripto. Então, o que a gente faz? A gente está sempre monitorando e vendo que negócios estão sendo surgindo e que efetivamente têm efetividade futura. Assim, tem um negócio ali futuro e que possa ter longevidade nos próximos 5, 10 anos. Então, o que a gente fez agora, recentemente, com o ChatGPT, é exatamente isso. Não é investir. Inteligência artificial não é coisa nova, gente. Tá? Isso não é coisa nova. Isso tem estudos há muitos anos disso aí. Né? Agora, o que aconteceu? Porque ela não tinha usabilidade, ela não tinha atividade. E hoje, várias ferramentas estão usando esse recurso para melhorar as suas atividades. Então, por isso bombou. Porque agora tem um chat que você pergunta. Antigamente não tinha isso. Tinha a inteligência, mas não tinha o chat. Então, agora tem um chat, é comum para todo mundo usar, né? E muitas empresas estão usando a base de dados para... Eu vou dar um exemplo aqui. Os meus 8 livros, eu posso subir para o chat GPT, uma ferramenta, e ele responder tudo do meu livro. Isso é possível. Ou seja, eu posso subir todo o conteúdo do administradores.com e só responde coisas que estão dentro do administradores.com. Ok? Então, Cara, isso é bizarro. possível. Uhum. É bizarro, isso é possível. Então, e é possível com muito pouco recurso, muito pouco dinheiro. Né? As ferramentas hoje, elas estão incrivelmente ágeis. Eu tenho uma ferramenta que eu estou usando agora chamada Munch, M-U-N-C-H. Essa ferramenta, sabe o que ela faz? Ela pega o nosso vídeo de 1 hora e te entrega 130 pílulas de 1 minuto. 100 pílulas de 1 minuto. Cortes com inteligência. Olha, início, meio e fim. Eu não vou nem deixar para depois, aqui eu já vou anotar agora, porque pô, isso é uma mão na roda, cara. M-U-N-C-H, custa, sei lá, $60 por mês, algo assim. Cara, é impressionante a ferramenta. Ela te entrega as hashtags, te entrega o texto, o copy, tudo. É impressionante. Então, assim, cara, esse é o trabalho de muita gente. Que eu pagava para fazer esse nuggets, essas pílulas. Hoje não, vou fazer automaticamente, está aberto aqui no meu computador, inclusive, automaticamente eu boto o link lá da nossa entrevista e sai a mensagem que eu falei aqui sobre tal coisa. Né? Então, isso economiza teu tempo. Aí você me diz, João, então vai acabar o trabalho das pessoas? Porque você não está mais usando o serviço do cara que cortava. Não, o cara tem que ser mais inteligente. Porque a ferramenta, ela responde perguntas. Ela não faz sozinha. Então, eu preciso do cara para ele ser mais inteligente que a ferramenta. Infelizmente, o homem, ele foi treinado para produzir. Isso, na verdade, a gente não é para produzir, a gente é para pensar, criar, ter inteligência além da ferramenta, que é ela que produz, pô. Faz o trabalho braçal lá, que na verdade não é braçal, é de chip, né? Mas não pode ficar com medo de ferramenta. Pelo contrário, você tem que ser mais inteligente que a ferramenta. Muito bem, Kepler, agora vamos falar aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que está incrível. Eu quero saber qual que é a dica de leitura que você vai deixar aqui para os nossos leitores no nosso quadro Livro da Semana. Eu posso dar uma dica de leitura, um livro que vai chegar no dia 23 de março? Manda, pô, tá aí nas vésperas, né, de ser lançado. Agora, 23 de março agora, cara. Esse livro vai entrar no mercado, ele chama Inevitável. Esse livro é desse que vos fala. Mais um livro, meu 9º livro. Esse livro é uma junção de todos os meus livros, né? O Smart Money, O Poder do Eco, de Gestão Ágil, inclusive do Se Vira Moleque, né? Ele é um livro que traz e que mostra o empresário tradicional, o pequeno empresário da farmácia, da padaria, do posto de gasolina. Ele mostra o cara que tem uma carreira, que é um advogado, um médico, o que ele tem que fazer na vida dele para subir o nível de consciência, subir o degrau da vida e entender e enxergar tudo como um drone. É olhar além da cerca, olhar além do óbvio. E não é teoria, eu dou exemplos práticos, como esse que a gente conversou aqui no livro. Então eu mostro quem fez, o que está fazendo, por que está fazendo. Né? Então esse livro sai agora. Então esse livro é inevitável, você precisa ver, é inevitável você fazer uma transformação na sua vida e no seu negócio através desse livro. A gente não ganha dinheiro com o livro, Leandro. Então não é publicidade para ganhar dinheiro com isso. É assim, é ajudar, é transformar, é transbordar na vida das pessoas através da leitura. Né? Então leia o Inevitável
como subir o nível de consciência empresarial, que você vai amar, vai gostar muito. Então essa é a minha dica. Já vou botar aqui na minha listinha de compras aqui, Inevitável. Vai sair por qual editora? Editora Gente. Editora Gente. Então, estamos em casa, vamos ser colegas de casa aí também. Exatamente. Muito bem. João Kepler, cara, te agradecer aqui pela presença no nosso Café com ADM, mais uma vez, aí a terceira, né? Já dá para pedir música, como eu falei aqui no começo do programa. Foi um prazer te receber aqui mais uma vez, cara. Bom demais, um abraço para todos vocês, adoro administradores.com. A democratização do conteúdo através dos centenas de colunistas e colaboradores que vocês têm, eu acho isso, você foi pioneiro nisso no Brasil, você abriu espaço para tanta gente. Eu, por exemplo, tinha espaço no administradores. Ainda tem, cara. Não, sim, mas eu digo como um ilustre desconhecido lá atrás. Administradores me impulsionou a minha carreira através dos meus conteúdos, das minhas teses, né? Eu conseguia escrever essas teses num portal que me propagava, né? Que levava a minha informação para muita gente. Então foi também através dos administradores que eu consegui crescer um pouco na vida, e eu devo isso a vocês também, e portais como o seu, que eu sou fã, é muito útil para a sociedade, para o mercado. Então, só fica aqui meu agradecimento, meu registro da importância que vocês têm para o mercado brasileiro. Olha só, eu termino aqui desconcertado. Muito obrigado mesmo. Já vou baixar aqui o Mante, aqui, vou entrar no Mante para fazer esse recorte aqui desse seu depoimento aí, que me enche de muita alegria, cara, e também, assim, eu tenho uma gratidão muito grande por você, e que legal, cara, que a gente pode juntos, né, fazer a diferença aí no mercado brasileiro, transformando, né, pouco a pouco as nossas empresas, contribuindo para que elas possam crescer e também fazer a diferença. Valeu demais, viu, João? Um abração, cara, te admiro muito. Valeu, Leandro, valeu todo mundo, abraço, até a próxima. Abraço, até mais. Muito bem, e você, o que achou desse Café com ADM aqui, turbinado de cafeína com o João Kepler? Eu tenho certeza que você adorou esse episódio. Então, não fica só com você, cara. Compartilha esse episódio com seus amigos, clica aí no botãozinho de compartilhar no Spotify, no YouTube, manda essa mensagem que a gente construiu aqui hoje com o brilhante João Kepler adiante. Não fica só com você. Beleza? E na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!